Senhoras e senhores, sou o Major Mauro, aluno de mestrado do PPGAL. Estou aqui para apresentar o conteúdo do artigo submetido para o CIG, com o tema Análise do efeito do vento como fator não controlado nas ações de ressuprimento aéreo na Força Aérea Brasileira, de minha autoria, com a revisão da professora doutora Denise Beatriz Ferrari. Para que possamos, então, passar todas as informações contidas neste artigo, seguiremos este breve roteiro com uma introdução em que abordaremos a motivação da pesquisa, a fundamentação teórica, passando pelas fases de lançamento de uma carga, pela função densidade de probabilidade utilizada na modelagem do vento, assim como pelo método de simulação utilizado na pesquisa. Materiais e métodos, algumas estatísticas descritivas relacionadas aos nossos dados, os critérios de seleção das funções densidade de probabilidade utilizadas, alguns testes de adequabilidade, ou seja, testes de aderência, os resultados e suas implicações práticas para a força e, por fim, as conclusões. A eficiência operacional de uma força está intimamente ligada ao aprimoramento de técnicas de emprego. No caso das ações de ressuprimento aéreo, em que missões são desempenhadas para se lançar cargas, fardos e suprimentos às unidades nos teatros de operações, surgem algumas necessidades operacionais, como, por exemplo, lançamentos de fardos em ambientes noturnos. Nesse sentido, avaliações operacionais foram conduzidas pelo IAOP em 2020 para se calcular os parâmetros balísticos do paraquedas RAC-LS, um paraquedas não guiado de único estágio, utilizado pela força para o lançamento de cargas. Desta forma, este estudo vem no sentido de complementar esses experimentos, realizando simulações para a obtenção de respostas do sistema real, com ênfase nos deslocamentos da carga em relação ao ponto de impacto desejado, assim como na acurácia dos lançamentos. O lançamento de um fardo de uma aeronave obedece a uma determinada trajetória. Trajetória esta dividida em fases. Temos então a fase interna, em que a carga é manuseada dentro da aeronave e pode percorrer um trilho. Se ela for lançada através desse trilho, computar-se-á um tempo chamado exit time. Caso contrário, se ela for lançada diretamente da porta, esse exit time será zero. A partir do momento que ela ingressa no meio aéreo, entra em contato com o ar, entramos então na fase de estabilização. Temos então duas estabilizações, uma vertical e uma horizontal. A horizontal, a carga desacelera da velocidade da aeronave até atingir uma velocidade constante no eixo X. E a vertical, por conta da abertura do paraquedas, a carga desacelera até o atingimento de uma taxa de descida constante chamada Rate of Fall, ROF. A partir do momento que ela atinge essa ROF, ingressamos então na fase estabilizada e ela permanece com essa taxa constante de descida até atingir-se o solo. E em que momento a carga passa a ser influenciada pelo vento? A partir do momento que ela ingressa na fase de estabilização. Neste momento, a carga passa então a ser influenciada por um vetor VWZ, que representa a componente não controlada do vento, foco do nosso estudo. Para a modelagem do vento, no nosso estudo, utilizamos então a função densidade de probabilidade, Weibull, uma função extremamente versátil e flexível que foi concebida pelo físico sueco Valo de Weibull em 1951. Essa função conjuga parâmetros de forma escala de modo a amoldar-se aos dados em questão. No caso, a variável vento foi dividida em duas variáveis aleatórias, direção e velocidade do vento, sendo então essas duas variáveis aleatórias modeladas pela distribuição Weibull. Na primeira equação está exposta a função densidade de probabilidade e na segunda equação a função distribuição acumulada, que nada mais é do que o somatório cumulativo de todas as probabilidades associadas a cada valor do domínio. Para a estimação dos parâmetros de forma escala dessa função densidade, utilizamos então o método da máxima verossimilhança.
Tentamos também o método dos momentos. Entretanto, a máxima verossimilhança mostrou-se mais adequada pelo fato da quantidade de dados ser bastante elevada. Aproximadamente, utilizamos 14.000 registros de velocidade e direção do vento, apresentando-se então o método da máxima verossimilhança com bastante propriedade. Feita a modelagem do vento, através da função densidade de probabilidade variável, partimos então para a execução das simulações. Simulações de Monte Carlo são divididas em etapas. Então, a primeira define-se o domínio dos valores de entrada. Na sequência, geram-se números aleatórios baseados na função densidade pré-fixada. A partir desse momento, então, esses números aleatórios entram como inputs nas equações determinísticas do sistema em questão, no caso, o nosso paraquedas RAC-LS, e então rodam-se as simulações, executam-se os lançamentos. Os resultados são então agregados e analisados estatisticamente para perquirir-se sobre conhecimentos úteis para o desenvolvimento das nossas doutrinas de lançamento. Materiais e métodos. A nossa pesquisa seguiu uma sequência de etapas. Primeiramente, foram coletados 13.911 registros de direção e velocidade do vento entre os anos de 2016 e 2019, oriundos da plataforma de coleta de dados 31950, localizado na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na sequência, executamos processos de seleção de distribuições de probabilidade, conduzimos o método de estimação dos parâmetros e, na sequência, executamos as simulações, com ênfase para o setor de desvio da carga em relação ao ponto de impacto, bem como no distanciamento desta carga. Todas as análises e cálculos foram implementados com programação em R. Estatísticas descritivas. Bom, algumas particularidades interessantes foram descobertas através desta fase do estudo. Pois bem, analisando inicialmente a variável aleatória direção, observamos 2 pontos de moda, ou seja, uma característica de bimodalidade na distribuição dos dados. Fato este que dificultou consideravelmente a questão da modelagem. Entretanto, a Weibull, por ser extremamente flexível, conseguiu, de certa forma, contornar essa dificuldade e mostrou-se adequada. Outro ponto interessante, na distribuição da velocidade do vento, no veil plot verde, observamos alguns pontos vermelhos relacionados a outliers. E, por fim, a variável aleatória direção apresentou uma elevada variabilidade, ou seja, um desvio padrão da ordem de 103 graus. Diante da distribuição dos dados de ambas as variáveis aleatórias, direção e velocidade, precisaríamos então ter alguma noção de quais seriam os potenciais modelos a serem utilizados na modelagem. Utilizamos então inicialmente um recurso visual chamado de gráficos Cullen-Frey, em que são conjugadas características de assimetria e curtose desta distribuição dos dados, de modo a fornecer alguns potenciais modelos a serem utilizados. Pois bem, alguns modelos se mostraram mais adequados à distribuição dos dados. Foram eles o normal, distribuição normal ou gaussiana, a log normal, função gama e a Weibull. Bom, elencados então esses potenciais modelos, precisaríamos então definir algum critério de ranqueamento. Utilizamos então 2 critérios, o critério de informação de Akaik e o critério de informação bayesiana. Basicamente, o AIC ele fixa os componentes das funções densidade, utilizando as mesmas variáveis respostas, de modo que menores AIC representam modelos com maior performance, com maior capacidade de aderência aos dados. No caso do BIC, ele baseia-se na função de máxima verossimilhança, de modo que menores BIC representam uma cobertura maior da probabilidade da função em relação aos dados. E para ambas as variáveis aleatórias, tanto direção quanto velocidade do vento, tanto o AIC quanto o BIC apresentou-se mais adequado, ou seja, com menores valores, para a função densidade de probabilidade Weibull,
função esta que foi utilizada para a modelagem das duas variáveis aleatórias. Eleita a função densidade apropriada, no caso a variable, para ambas variáveis aleatórias, precisávamos então executar um teste de hipótese para verificar a significância estatística dos parâmetros em relação aos dados. Bom, foram realizados dois testes, o teste de Anderson-Darling e o teste de Kramer-von Mises, utilizando um nível de significância alfa de 5%. Para ambos os testes e para ambas variáveis, os valores P superaram os 5%, de modo que não podemos rejeitar a hipótese nula de que a função densidade de probabilidade variable adequou-se à distribuição dos dados. Logo, a nossa função densidade passou nos testes de adequabilidade utilizados na pesquisa. Passados então nos testes de adequabilidade, a função densidade de probabilidade variable para ambas variáveis, colocamos então numa tabela as estimativas dos parâmetros de forma escala para as duas variáveis e seus respectivos desvios padrões. Abaixo, mostramos as linhas de densidade construídas, bem como os histogramas dos dados. Percebam na variável direção, aquela questão da bimodalidade, que, a despeito desta característica, a variable adequou-se. Modeladas as duas variáveis aleatórias, partimos então para a execução das simulações. Foram realizados lançamentos com carga de 30 kg a 300 pés de altura. Ao todo, realizamos 6 rodadas, simulando 10 lançamentos, 50, 250, 1.000, 10.000 e 100.000 lançamentos. Como respostas, obtivemos uma média de desvio da carga em relação ao ponto de impacto, estabilizando-se em torno de 130 metros, assim como um desvio padrão crescente que se estabilizou em torno de 65 metros. Podemos extrair alguma informação interessante desta análise. Pelo teorema de Chebyshev, desigualdade de Chebyshev, podemos considerar que em 75% dos lançamentos, nós temos então a carga caindo entre o PI, atingindo o PI, e até um desvio de aproximadamente 260 metros. Ou seja, conseguimos vislumbrar aí uma região de probabilidade de queda, da ordem de 0 metros em relação ao PI até 260 metros. Adicionalmente, obtivemos o setor mais provável de desvio da carga. Desta forma, com 40% de probabilidade, a carga, ao ser lançada na região de Campo Grande, tende a desviar-se para o setor nordeste do campo. Algumas conclusões podem ser destacadas neste estudo. Por exemplo, os resultados são relevantes para as tripulações de voo que estão conduzindo as missões, no sentido de possibilitar a implementação de algumas correções para aumentar a possibilidade de a carga atingir o PI. Ademais, há um potencial para subsidiar a implementação de alguns métodos compensatórios na própria etapa de planejamento do voo, no sentido de se elevar a acurácia do CARP, que nada mais é do que um ponto calculado pelo sistema de navegação da aeronave para o lançamento de cargas. E uma particularidade desse estudo que deve ser ressaltada refere-se ao comportamento do vento, que é distinto em função da localidade. Ou seja, os resultados apresentados nesse estudo estão restritos à região de Campo Grande, de forma que análises similares em outros locais devem ser conduzidos aplicando-se esta metodologia a um novo conjunto de dados. E para o desenvolvimento de novas técnicas de lançamento, como por exemplo, lançamentos a grandes altitudes, este estudo pode ser expandido no sentido de se investigar o comportamento do vento em blocos de altitude, uma vez que este apresenta comportamentos distintos em função da altitude. Agradeço a atenção de todos e, por fim, deixo os contatos para o esclarecimento de maiores dúvidas. Obrigado.